Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já havia e estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortificado em sua fé e deu glórias a Deus. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, cumpre a tua palavra e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, como que nós alcançamos as promessas de Deus? Como que nós podemos alcançar as promessas de Deus? A Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento, traz para nós definições das promessas de Deus. E como nós podemos tomar posse dessas promessas? Como que nós podemos viver na totalidade essas promessas de Deus? Nós temos um grande exemplo na vida de Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Nós vemos aqui no primeiro versículo, lemos que a promessa vem pela fé. O Senhor, ele fez diversas promessas para Abraão, e todas as promessas que o Senhor liberou sobre Abraão, Abraão creu. Quantas promessas já foram liberadas sobre as nossas vidas? Quantas promessas já foram liberadas sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua descendência? As promessas trazem o cumprimento delas, mas para que os cumprimentos das promessas aconteçam em nossa vida, nós precisamos ter como exemplo Abraão na nossa vida. Nós precisamos ter fé, fé para viver, fé para caminhar, fé para conquistar e fé para receber que toda promessa que foi liberada seja cumprida sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é tão tremenda e ela é tão poderosa que o próprio Pai, Deus disse que Abraão seria pai de nações, pai de multidões. E Abraão, ele era um homem velho de idade, a sua esposa era uma mulher velha de idade, aos olhos humanos era impossível os dois gerarem filhos. Mas aí que entra a fé. Eles ousaram a crer, eles ousaram acreditar, eles ousaram ter fé, para que a promessa do Senhor, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, acontecesse em sua vida. E nós vemos que Sara era Deus filho para Abraão. Esse foi o cumprimento de uma promessa. Entenda uma coisa: quando Deus nos promete algo, nós temos que crer que Deus, ele é capaz de nos dar aquilo que ele prometeu. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus não brinca com nossos sentimentos, Deus não brinca com a nossa fé, Deus não brinca com a nossa vida. Deus leva muito a sério a sua palavra e aquilo que nos prometeu. E quando Abraão agora já estava com seu filho, veio, pois, mais uma prova de fé. O Senhor pede agora: Abraão,
de Abraão e disse assim: ei, pega o teu único filho e sobe lá. Abraão teve que exercer a sua fé mais uma vez, levando o seu filho e sabendo que Deus tinha pedido para ele. Mas no meio do caminho nós conhecemos a história. Abraão sempre estava com a palavra de fé nos seus lábios. O filho começou a engatar: pai, aqui está isso, aqui está aquilo, mas cadê o cordeiro? Ele disse: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Pessoas de fé não param no meio do caminho. Pessoas de fé não desanimam. Pessoas de fé não deixam a fraqueza tomar conta. Pessoas de fé sempre têm uma palavra de fé na boca. Pessoas de fé acreditam no sobrenatural de Deus. Pessoas de fé não ficam oscilando a sua vida espiritual, como eu preguei domingo. Não ficam oscilando na vida, na comunhão, na oração, no jejum, na busca. Não. Pessoas que têm fé são pessoas que não oscilam, porque sabem que tem um Deus grande, poderoso, maravilhoso, que responde àqueles que têm fé. E nós sabemos a história que o Senhor tinha preparado para Abraão, lá em cima do monte, aquilo que ele tinha liderado por fé, subindo ao monte. E todas as vezes que você está liderando a fé, Deus está preparando algo para você. Todas as vezes que você está liderando a fé, Deus está preparando algo para você. Quando você está liderando a fé, Deus está preparando algo para você. Você não está vendo, isso é a fé. A fé você não vê, você crê. Nós que somos servos e servas do Senhor, nós não podemos ser movidos por aquilo que vemos. Nós não podemos ser movidos por aquilo que sentimos, mas nós temos que ser movidos por aquilo que cremos, porque os seus olhos podem te enganar, os teus olhos podem passar a perna em você. É como um rapaz uma vez foi para Belo Horizonte comprar um carro. Ele estava acostumado a comprar carro e estava tendo um leilão de carro. Ele falou: vou ficar com esse carro aqui. E o rapaz falou assim para ele: você não vai nem olhar o carro? Eu falei: não, estou acostumado a comprar. Eu só quero coisa boa. Os meus olhos nunca me traíram. Os meus olhos são olhos bons. Eu tenho um olho bom para negócio. E ele comprou o carro, todo tinha um guincho, levou o carro. E quando ele foi vistoriar o carro estava em perfeitas condições. Mas na hora que abriu o capô, não tinha motor. A primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que olhar o carro, ver as condições do carro. Mas ele falou assim: não, os teus olhos nunca falaram. Os seus olhos podem se enganar. Os olhos naturais, os olhos físicos. Porque muitas vezes Satanás ele traz uma figura para nós de um problema tão grande, de uma tela tão grande, que a gente não consegue visualizar o Todo-Poderoso, que é maior que isso. Muitas vezes Satanás parece que ele pinta um problema de uma forma tão grande assim, que pessoas olham para aquilo e falam: meu Deus, isso aqui não vai dar jeito. Isso aqui não tem condição. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quanto maior o desafio, maior será a vitória na sua vida. Porque você cresce com os desafios e você vence pela fé para que faça os desafios. Você sabia que foi o gigante Golias que promoveu Davi? Você sabia que foi o gigante Golias que colocou Davi no palácio? Mas você sabia que quando Davi estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas do seu pai, veio um leão. E Davi disse para aquele leão: ninguém vai tomar as ovelhas do meu pai. E o leão veio, e a gente sabe que Davi lutou bravamente com o leão, venceu o leão. Você sabe o que é um leão? Você já foi no zoológico para você ver o tamanho do leão, ver o tamanho da pata do leão? Ele é um animal magnífico e tomado de força. Mas Davi lutou bravemente com aquele leão, venceu. Aí veio um urso desavisado
Davi lutou com ele também e venceu. Agora, quando Davi chega diante de Saul e fala: você é um menino, opa, eu posso ser menino, mas eu venci um urso, eu venci um leão, e pela fé Deus me deu a vitória. Porque muitas das vezes você pode estar vencendo um leão lá fora. E eu quero dizer uma coisa para você: se você tem matado um leão por dia e um urso, Deus está te preparando para patamares maiores. Não reclame, não murmure. Os leões levam você a ser reconhecido amanhã nas cortes celestiais de Deus. Para Saul, Davi é um menino. Para Deus, Davi é um vencedor. Davi usou a sua fé para ir contra aquele gigante, porque ele já sabia que no mesmo Deus que honrou a sua fé com o leão, com o urso, é o mesmo Deus que honrar a sua fé contra aquele gigante. E eu faço uma pergunta para você agora: quantas vezes Deus já te honrou a sua fé? Quantas vezes naquele momento lá você colocou toda a sua fé em ação, você creu naquele milagre, você orou tão fervorosamente, crendo que Deus veio e fez? E eu quero dizer para você uma coisa: o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que faz. O mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje. O mesmo Deus que fez há tempos atrás é o mesmo Deus que faz agora. Nós precisamos, irmãos, ter fé para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas das vezes pessoas recebem uma promessa e começam a pensar: mas foi eu. Será que Deus não errou? Não, foi eu mesmo. Deus não erra. Mas muitas vezes Deus espera que o posicionamento de alguém para o cumprimento daquilo que ele tem. E nós temos o exemplo de Abraão, já tomado de idade, a sua mulher tomada de idade. A Bíblia diz que Abraão contra a esperança deu, tornando assim pai de muitas nações. Então Abraão ele creu contra a esperança, porque a esperança é assim: um dia vai dar certo, um dia as coisas vão melhorar, um dia as coisas vão tomar um rumo diferente, um dia, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou ser curado. Um dia eu vou conseguir um trabalho melhor. Isso é esperança. Um dia. Isso é esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O que Abraão fez? Eu serei pai e pai de multidões. Eu serei pai e pai de multidões. Eu serei pai e pai de multidões. Eu serei pai de multidões, como Deus disse, eu serei. Ele não estava dizendo que ia acontecer, ele já estava dizendo que já era. Isso é uma fé presente, é uma fé para agora, não é uma fé para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Nós temos que ter uma fé operante agora, nós temos que ter uma fé que move agora. Podemos ter uma fé que vai se mover para amanhã, para coisas, mas Deus quer que nós movemos a nossa fé em ação agora, porque o amanhã pertence a Deus. E se eu posso fazer algo hoje, por que eu vou deixar para amanhã? E a palavra do Senhor diz que Abraão, ele não, preste atenção no versículo 19, sem enfraquecer na fé, preste atenção, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, hoje já contava com cerca de 100 anos de idade. Ele não enfraqueceu na sua fé. O seu corpo já estava velho, o seu corpo já estava cansado, o seu corpo já estava sem forças. Eu estou dizendo de uma pessoa de 100 anos de idade. Tem pessoa que tem 40 já está encostando, tem pessoa que tem 50 já está encostado.
Irmão, ele não olhou para a parte interna, ele olhou para a parte do seu interior, ele olhou para o seu espírito, ele olhou para a sua vida espiritual. Ele não ficou questionando Deus, mas eu sou velho, eu tenho 100 anos. Não, ele não enfraqueceu a sua fé. Os seus ossos podem ter sido enfraquecidos, a sua força pode ter sido enfraquecida, mas a sua fé era viva e ativa. Você precisa manter a sua fé viva, mesmo que tudo ao seu contrário diga ao contrário. Muitas vezes pessoas que são ao seu contrário dizem ao contrário, a circunstância diz ao contrário, mas esse é o melhor cenário para você colocar a sua fé em ação e Deus se manifestar. Esse é o melhor cenário, onde Deus vai colocar a mão dele, vai pôr a mão dele, vai manifestar o poder dele, e as pessoas vão dizer assim: meu Deus, o que foi isso? Você é uma pessoa de fé, e a fé move as mãos de Deus. Entenda uma coisa, vamos aprender mais um pouco para nesse versículo. O que me chama a atenção aqui, no versículo 20: mesmo assim não duvidou. Pega comigo a sua Bíblia aí, Romanos 4:20. Você precisa tomar essa palavra. Você precisa tomar essa palavra na sua Bíblia. Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20. Glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20. Glória a Deus. Diz assim, Romanos 4, versículo 20: mesmo assim não duvidou. Diga comigo: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. A minha Bíblia diz assim: mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Dê sua Bíblia aí, sabe? 4, versículo 20. Ele não duvidou da promessa de Deus. Não duvide das promessas de Deus. Não duvide das promessas de Deus. A Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus. Ele não foi incrédulo. Deus não opera em pessoas que têm dúvidas. Deus não opera em pessoas que têm incredulidade. Deus não se move no meio de gente assim. Jesus não pôde realizar muitos milagres em um determinado lugar que ele foi, não é porque ele não queria, é porque as pessoas eram incrédulas, as pessoas tinham dúvidas. E a Bíblia diz que ele não, isso aqui é tremendo, irmão. A Bíblia diz que ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Então, eu entendo nesse texto que é possível nós fortalecermos a nossa fé. E a Bíblia diz aqui, tremendo, e deu glória a Deus. Eu fico vendo essa palavra e vejo no dia a dia de Abraão dizendo assim: eu tenho fé, Senhor, e toda promessa vai se cumprir na minha vida. Glória a Deus, eu tenho fé em Ti, Deus. Glória ao Senhor. O Senhor vai cumprir o que prometeu na minha vida. Eu creio, e isso é suficiente. Ele dava glória a Deus, irmãos. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento ele já estava glorificando a Deus pelos feitos de Deus na sua vida. Mas muitas vezes a gente é assim: nossa, mas está duvidando. Nossa, Deus,
Deus já está na hora, mas o nosso tempo a gente precisa fazer que essa hora aconteça. E como que a gente vai fazer que isso aconteça? Alinhando a nossa fé da forma que Deus deseja. Presta atenção. Hoje eu vi um vídeo interessante. Um pedreiro, ele pegou lá o plumo. O plumo não, como chama isso? Aquele que tem um negocinho de ferro. É o plumo. Então o rapaz chegou para olhar a obra. E ele colocou o plumo aqui e estava dando uma distância assim. A parede estava torta. Então ele colocou o plumo aqui e colocou a perna assim. Então o fiscal não viu que aqui estava fora. Porque quando ele fez assim, desceu a porta, o plumo apareceu para cá e o cara olhou só em cima. Então, automaticamente a parede estava torta, ela estava fora do plumo. Ele tentou ali esconder um erro de cálculo de parede, eu não sei o que ele fez. Só que ele tampando aqui, de quem estava cá não via, mas quem estava de cá estava vendo. Então a gente pode querer tampar de um lado, tampar de um outro, mas Deus está vindo de cima para baixo. Deus está olhando se realmente a gente está crendo para valer ou não. Nós colocamos um propósito de 1000 almas para Jesus e nós vamos cumprir esse propósito. Às vezes tem pessoas que pensam assim, mas como que a igreja vai crescer? Essa não é a pergunta. Essa é a pergunta errada. É por que a igreja não está crescendo? Essa é a pergunta certa. A igreja precisa romper, sair fora de quatro paredes. Mas a cabeça não anda sozinha. A cabeça precisa do corpo. A cabeça da igreja é Jesus e o corpo somos nós. Nós precisamos levar a cabeça lá fora. Amém? Então, irmãos, mais esse texto aqui, para a gente passar para o próximo texto. A Bíblia diz algo muito tremendo e maravilhoso. Estava convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmão, até aqui Abraão nos mostra que ele estava crendo naquilo que prometeu que era Deus. E agora Abraão ele chega e faz uma declaração poderosa. Eu gostaria que você guardasse isso com você. Oh Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. Abra comigo a sua Bíblia aí. Vamos voltar no texto lá. Abra lá em Romanos 4:17. Parte B. Você precisa ler essa parte B do texto. Romanos 4:17. Diz assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, é os olhos de Deus. Agora preste atenção. Em qual creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem, como se existissem. Ó, ele chama a existência de coisas que não existem, como se existissem. Isso é fé. É você chamar a existência daquilo que não existe como existisse. Eu lembro de um testemunho no ano passado da Bruna. A Bruna ela colocou a sua fé em ação para ter uma bicicleta. E ela deu os detalhes da bicicleta para receber essa bicicleta. E depois ela veio e deu o testemunho da bicicleta que ela colocou a sua fé em ação que ia receber e recebeu com as características e os detalhes que ela pediu. Mas antes dela receber, ela estava chamando a existência. Ela estava movendo o reino dos céus, chamando a existência de algo que não existia como se existisse. Isso é fé.
quando você chama a existência de algo que não existe, você está dizendo para Deus: eu creio que o Senhor é capaz de fazer. E nós sabemos que o oleiro precisa do barro para fazer o vaso, o jarro. Mas Deus precisa de uma substância para fazer que algo aconteça na nossa vida. E essa substância é a fé. Irmão, se você vai no mercado, se você vai no verdurão, você precisa de uma moeda, você precisa de recurso financeiro para comprar. Você pode comprar pelo Pix, você pode comprar pelo cartão de crédito, débito, dinheiro. Só que no reino espiritual também tem uma moeda. E essa moeda se chama fé. Porque sem fé é impossível agradar. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. Porque o significado de fé é confiança, é crer, é acreditar. Então, no momento que eu tomo uma palavra dessa e eu coloco em prática na minha vida, automaticamente no reino do Espírito, das regiões celestiais, das cortes celestiais, eu estou alinhando a minha vida com Deus. Senhor, está escrito a sua palavra e eu creio que vai acontecer, eu creio que vai se manifestar, eu creio que o Senhor vai realizar. Nós estamos juntos. Eu creio. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia: se somente eu tocar em Jesus, eu serei curado. Se somente eu tocar, eu serei curado. Ela estava dizendo que é no reino do Espírito: eu vou tocar nele e eu vou ser curado. Quando eu tocar as minhas mãos em Jesus, eu serei curado. Mas o que me chama a atenção é que ninguém falou para ela que isso é possível. Ninguém falou para ela que ela tinha que fazer um esforço de atravessar a multidão, romper a multidão, chegar e tocar em Jesus, tocar nos mantos de Jesus, no manto de Jesus melhor e ser curado. Mas o que ela fez foi o que ela creu. O milagre aconteceu da maneira que ela estava crendo. E qual era a fé que ela tinha? Quando eu tocar nele, eu serei curado. E quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Porque a fé tem que ter ação. Você tem fé, mas você precisa ter ação. Você tem fé, você precisa ter posicionamento. Você tem fé, você precisa declarar a fé que você tem. Você precisa colocar a sua fé em ação. Abre comigo sua Bíblia em 2 Coríntios. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Diz assim: está escrito: criei, por isso falei, com o mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Então a sua fé fala. A sua fé fala. Agora, a sua fé também fala para aquilo que é certo, e a sua fé também fala para aquilo que é errado. Como assim? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que têm tanta fé para ficar doente que ficam doentes. Sabia? Ah, nossa, está chovendo. Ah, eu vou tomar essa chuva aí e amanhã eu estou gripado. Aí tomou um pinguinho de chuva, está tossindo, está com febre, está de cama. A fé dela: nossa, eu vou tomar essa chuva aí, ó, acabou comigo. Isso é uma fé errada. Mas uma fé certa é: Deus vai guardar a minha entrada e Deus vai guardar a minha saída.
Deus está à minha direita, Deus está à minha esquerda, Deus está à minha frente, Deus está à minha trás. Deus está ao meu derredor e ao meu redor, com seus anjos sobre mim. Nenhum mal me tocará, nenhuma flecha me acertará, e nenhum mal chegará à minha terra. Posso tomar até essa chuva, mas o Senhor aumenta a minha imunidade, e eu não ficarei doente. Irmãos, no sábado que aconteceu o acidente, eu não sei quantas horas eu fiquei debaixo de chuva, na beira da rodovia. Nem espirrar eu espirrei. Mas em um momento eu falei, Deus, e essa chuva? Não, foi Deus, o Senhor está comigo aqui, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. O carro está ali fora, irmãos. As pessoas olham o carro, mas não estragou nada. Não, porque tem seguro. O seguro estava feito no céu. Quando você é dizimista e ofertante fiel, Deus guarda e protege o seu patrimônio. Deus guarda e protege aquilo que você tem. O diabo não pode tocar. Mas se você sabia que dizimar, ofertar, nós temos ali o nosso desafio de fé para missões. Inclusive segunda-feira nós vamos mandar a oferta para 2 igrejas. Para você ofertar, dizimar e contribuir para missões, você tem que ter fé. Ofertar, dizimar é fé. E quando você coloca a sua fé em ação, Deus abre as comportas do céu sobre a sua vida. Porque se você tem fé para dizimar, você tem fé para viver as promessas de Deus. Se você tem fé para ofertar, você tem fé para que as janelas do céu se abram sobre a sua vida. Se você tem fé para ofertar, porque você tem fé para receber colheita. Vamos seguir aqui o versículo. Vem comigo agora, querido. O versículo aí, 2 Coríntios 4, 16 a seguir. Pega aí, 2 Coríntios 4, versículo 16 a seguir. Então a sua fé fala, você tem um espírito de fé. Cremos, por isso falamos. O que você crê, você fala. A sua fé responde aquilo que você crê. Então vamos para o versículo 16 agora. Diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia! Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Irmãos, mesmo que a casca por fora, o homem exterior, a mulher exterior, está cansada, está desanimada, está desanimado, está cansado, está esgotado. A Bíblia diz que existe o seu interior que se renova dia após dia. Aleluia! A casca pode estar cansada, mas o espírito está sendo renovado. O espírito está sendo renovado. E uma das formas de você renovar o seu espírito é você meditar na palavra de Deus, é você alimentar na palavra de Deus, é você ir para a oração, é você realmente entrar diante de Deus em oração. Como eu estava dizendo domingo, se você está desanimado, ora. Se você está cansado, ora. Se você não quer orar, ora. Se você não consegue orar, vai orar. Se você não está com vontade de orar, é hora de você orar. Eu estou sem força para orar. Aí que você tem que orar. A gente não ora quando a gente quer.
Você acha que o inferno tem hora do café? Ó, gente, vamos dar uma paradinha no inferno aqui? Hora do cafezinho, hora do almoço? Não, eles trabalham 24 horas. Você acha que eles tiram os férias? Tira não. Eles trabalham 24 horas para tentar frustrar as promessas de Deus na sua vida. E quando você tem uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de consagração ao Senhor, você está frustrando todos os planos de Satanás e seus demônios. Você quer frustrar os planos de Satanás e seus demônios? Seja uma mulher de fé, seja um homem de fé. Seja uma mulher de fé e seja um homem de fé. Porque as suas palavras demonstram se você tem fé ou não. As suas palavras revelam a você se você tem fé ou não. Eu já levei o currículo em tanto lugar, mas o emprego não dá certo aqui, não dá certo aqui, não dá certo ali. Então comece a chamar a existência de uma porta de emprego melhor para você. Glória a Deus. Comece a visualizar pela fé, você entrando lá no RH, fazendo a entrevista, assinando os papéis, entregando sua carteira de trabalho, colocando seu uniforme e trabalhar. Comece a chamar a existência daquilo que não existe. Eu gostaria de indicar um livro para você ler. Eu li esse livro em 2010. É um ótimo livro, A Quarta Dimensão, do pastor David Show. Leia esse livro, A Quarta Dimensão. Se eu tiver em PDF, eu vou pôr no grupo lá. Se eu tiver o audiobook, eu coloco lá. O audiobook você põe lá e vai ouvindo. Chama A Quarta Dimensão. É um livro tremendo, é um livro maravilhoso. Você precisa ler esse livro. Eu gosto de ler muito. Então, irmãos, a Bíblia diz que os nossos sofrimentos, diga comigo, os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Sua irmã Fabrícia entendeu. Essas leves e momentâneas aflições que você passa são momentâneas. O que é algo momentâneo? É algo passageiro. Tudo que você está passando é momentâneo, mas o que Deus está construindo em você é eterno. As lutas, as provas, as dificuldades, as aflições que você está passando são momentâneas conforme a palavra de Deus, mas Deus está construindo em você, no seu espírito, coisas eternas. Coisas eternas que hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. E estão produzindo um peso da glória. Você sabe que a glória é uma dimensão aonde Deus espera que cada um de nós venhamos chegar. A presença de Deus tem dimensões. Nós estamos louvando o louvor aqui, entramos no nível de presença. Então nós acessamos. Entramos aqui no outro louvor, entregamos e nos rendemos mais no louvor, na adoração. Nós passamos para outro nível. Aí nós nos rendemos lá no terceiro louvor. A igreja já não está preocupada quem está à sua direita, à sua esquerda. Você já está adorando, já está. Entrou num nível de dimensão que antes você não acessava. Você entrou em outro nível da presença. Mas a glória é diferente. A glória são dimensões, não são níveis. E quando você acessa a primeira dimensão da glória, você começa a entrar nas outras dimensões. Então muitas vezes Deus está nos forjando para coisas maiores. E a sua fé é como um músculo do seu corpo. Ela precisa ser exercitada. E quando tudo está bem, você precisa ter fé. Quando está tudo dando certinho. Mas quando as coisas começam, parece sair um pouco fora do trilho. Você tem que exercer fé para isso. Exercer fé para aquilo.
crer nisso, acreditar naquilo, declarar. Você tem que se mover pela fé. E assim, quantas vezes que você move, é como se você estivesse fazendo um exercício no mundo espiritual, e Deus está alavancando sua fé para outro nível. Pense em Abraão. Quantas vezes Abraão teve que exercer a sua fé para ser um pai? Quantas vezes, quem sabe, ele tentou ter um filho com a sua mulher e não deu certo? Esse homem que criou a luz, quantas tentativas ele tentou? Não foi de primeiro. Quantas madrugadas, dias, noites ele tentou criar a luz? Mas um dia, deu certo. Ele teve que ter fé também, porque ele acreditou naquilo que ele estava fazendo. Então você tem que acreditar nas palavras e nas promessas de Deus. A Bíblia não é um livro que a gente carrega para cima e para baixo sem efeito. A Bíblia é a palavra de Deus. E a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais conectado na fé, quanto mais você está ligado na fé, quanto mais você está conectado na palavra de Deus, mais a sua fé vai aumentar. Você já observou que quando você escuta o testemunho de alguém, a sua fé aumenta? Você já prestou atenção nisso? Alguém que vem dar um testemunho e fala: nossa, Deus, faz também na minha vida. O que você está pedindo? Porque você está tendo fé para receber. Quando você escuta o testemunho, você fala: meu Deus, mas isso aí foi muito grande. O que aconteceu? É o que a nossa irmã colocou no grupo ontem, testemunho, né, que Deus fez lá do lado da caixa. Foi um testemunho tremendo. Banco, irmão, nunca atrasa, ele sempre adianta. Mas ela teve fé que Deus ia fazer alguma coisa. Não é? A situação não é porque ela queria, estava fora das mãos dela, mas estava nas mãos de Deus. Amém? E isso que nós precisamos ter. Que aquilo que parece que está fora do nosso controle tem que estar no controle de Deus. Aleluia. E uma coisa que Deus respalda, irmão, é a fé. Abre comigo no último texto da nossa olharmos. Livro de Apocalipse 2:19. O próprio Paulo, no livro de Efésios, ele fala do escudo da fé. O escudo da fé, irmão, o que é? O escudo você usa tanto para defender, como atacar. Então o escudo da fé, você age para defesa, mas também você age para atacar. Então muitas vezes você tem que usar a sua fé para liberar, mas para receber também. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então aqui Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira: eu conheço as suas obras, eu conheço o que você faz, eu conheço o seu amor e a sua fé. Então Jesus está olhando para dentro da igreja de Tiatira e está dizendo: eu conheço as obras de vocês. Vocês estão fazendo, vocês estão se movendo, vocês estão produzindo, vocês estão gerando. Mas eu também conheço o amor que vocês têm, mas também a fé. Então Jesus, Ele sabe o quanto de fé nós temos. Eu tenho uma boa notícia para te dizer hoje: a sua fé ela pode ser aumentada, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu uma medida de fé. E quando você vai exercendo fé, a sua fé vai crescer. No momento que você exerce mais fé, a sua fé vai crescer. E a Bíblia diz que o Senhor nos deu também o dom da fé. O que é o dom da fé? É quando você opera não na sua fé, mas nesse dom maravilhoso que o Senhor nos deu. É um dom do Espírito Santo.
que aconteceu no México, quando o Espírito Santo pediu para chamar as pessoas que tinham sofrido acidentes, tinham fratura no corpo. Ele pediu somente falar com as pernas. E eu tomei o dom da fé e chamei as pessoas, e Jesus fez os grandes milagres ali. Então entenda uma coisa: há momentos que você vai operar pela sua fé, mas há momentos que o dom da fé vai operar em você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Queridos, creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Chame a existência daquilo que não existe como se existisse. Águia olha para o céu. Águia voa nas alturas. Então para de ficar no meio de pardal. Para de ficar no meio de andorinha. Para de ficar no meio de raposinha. Pardal não voa alto e pensa pequeno. Andorinha não voa alto e pensa pequeno. Raposinha roda, roda, roda de um lugar para o outro e não chega a lugar nenhum. Águia não. A águia sabe aonde quer chegar. A águia sabe para onde está indo. A águia tem destino. A águia tem propósito. A águia ela voa sobre as tempestades. Não é a tempestade que traz medo na águia, porque ela voa acima. A águia sempre está acima. E a Bíblia diz que o Senhor nos renova como renova as águias. A águia ela consegue visualizar a sua presa a quilômetros de distância. A águia não é presa, a águia é predador. Se você olhar a bandeira do México ali, você vai ver uma águia. Primeiro a águia pisou na serpente, estraçalhou ela, e depois você vai ver que ela pegou a serpente com o pico. Isso é águia. A águia sabe quem ela é. Você precisa saber quem você é, irmão. Você precisa saber quem você é, irmão. Você não é um qualquer um. Você não é qualquer uma, não. Você é um filho e uma filha de Deus. Você não foi comprado por prata e por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você não é um derrotado, você não é um falido, você não é um Zé Ninguém, não. Você tem paternidade, você tem família, você tem propósito, você tem destino, você tem vida, você tem Cristo. Mesmo que muitas pessoas ali fora não acreditem em você, eu acredito. Muitas pessoas que estão muitas vezes ao seu redor, perto de você, sempre do teu lado, como do teu lado, não acreditam em você, eu acredito. Mas você precisa olhar para você e sair daqui hoje acreditando mais em você. Não é tempo de olhar para o chão, é tempo de olhar para os céus. Não é tempo de olhar para as coisas que estão acontecendo, é tempo de olhar para as coisas que vão acontecer. Não é tempo de perder mais tempo, de não acreditar que é possível, mas é tempo de declarar que tudo é possível que crê. E dias melhores estão chegando na sua vida, e dias melhores estão chegando na sua casa, e dias melhores estão chegando na sua família. Ah, pastor, mas o mundo lá fora está assim, a economia lá fora está assim, o mundo não governa a minha vida, a economia não governa a minha vida. O que manda na minha vida é a palavra de Deus. O que comanda a minha vida é o Espírito Santo de Deus. O que dirige a minha vida é o Espírito Santo de Deus. E se você olhar para a palavra, a Bíblia diz que Deus tira da mão do ímpio e põe na mão do justo. A Bíblia diz que nós somos forasteiros dessa terra, porque não somos ela. Diga a pessoa para você está aqui de passagem. A sua morada lá em cima. A sua morada lá em cima. Aqui você está passando, mas a sua morada é lá em cima. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você hoje e despertasse esse leão que está adormecido.
e despertasse essa leoa que está adormecida aí. Deus está me dizendo aqui que tem pessoas, irmãos, que não conseguem ver uma realidade mudar. Você tenta e você não consegue. Ainda você tem gente aí que fala assim: não adianta não muda não. Acabou. Eu vim para te dizer, como profeta de Deus aqui hoje, que se você ousar crer mais, não só vai mudar o que está à sua volta, mas vai mudar aqueles que não acreditavam que não poderia ter mudança. E pessoas vão chegar para você e falar assim: o que você fez? Eu comecei a crer mais, eu comecei a declarar mais a palavra de Deus, eu comecei a ter mais fé, eu tirei o pé para fora do barco e comecei a andar sobre as águas. Deus está mandando dizer para pessoas aqui: sai para fora do barco. Sabe onde você tem o controle, da onde você segura e comece a andar sobre as águas. Porque quando você está caminhando sobre as águas, não é você que está no comando, é Ele. Quando você está caminhando sobre as águas, não é você que está segurando por baixo, é Ele que está te sustentando. Quando você está andando sobre as águas, você está na dependência total dEle, Todo-Poderoso. Se mova por fé. Se mova por fé. Ah, mas eu tenho fé, então que a tua fé aumente a partir de hoje mais e mais. Mas tenha fé, haja por fé, se mova por fé, seja uma pessoa ousada por fé. Pare de olhar só para o natural, querido. Comece a olhar para o sobrenatural. Comece a trazer a existência daquilo que não existe, como existisse. E você vai ter muitos testemunhos para dar até o final do mês, até o final desse ano. Porque o Deus Todo-Poderoso espera uma igreja que tenha fé. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Eterno Deus, poderoso Pai, nós como igreja, Senhor, chegamos diante do Senhor nessa noite.